Na paz do Senhor Jesus. Hoje eu estava aqui meditando nessa palavra de Mateus 20, os dois cegos de Jericó. E falar um pouquinho dessa multidão que nos impede de adorar, que nos impede de clamar, de entregar o nosso coração realmente a quem olha por nós, a quem cuida, a quem zela, a quem está de olho nos filhos 24 horas. Você é uma mãe que não abandona seus filhos por nada. Você imagina que Deus vai fazer isso? Mas muitas vezes, quando seus filhos estão te dando dor de cabeça, estão fazendo coisas com rebeldia que não te agrada, que te afronta, que te entristece, você os deixa de lado, para que eles possam aprender sozinho algo. Muitas vezes, quando você fala, Deus não tem respondido minhas orações, Deus não está olhando para mim, Deus tem me deixado de lado, cabe a você dar uma refletida nos seus atos. O que será que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está agradando meu Pai Celestial? Será que o que eu estou fazendo está me aproximando mais dele ou mais do mundo? Será que eu estou agradando mais ao meu Senhor ou ao Senhor do mundo? Temos dois reinos apenas. E nós precisamos saber quais são os nossos atos. E a parábola dos dois cegos de Jericó fala de uma multidão. Eu vou estar lendo aqui para você em Mateus 20, versículo 29 a seguir. E saindo eles de Jericó, seguindo a grande multidão, e eis que os dois cegos, assentados junto ao caminho, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que eu te faça? E disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Eis que me chama a atenção. Me traz uma reflexão hoje para o nosso dia, nosso café da manhã, nossa reflexão diária de cada dia. Essa multidão os repreendia para que eles se calassem. Tentavam oprimir eles, tentavam parar eles de alguma forma, de falar de Jesus, de clamar, de que Jesus ouvesse eles. Muitas vezes você está adorando, você está animado, você está indo para a igreja, e lá você se sente às vezes oprimido, entristecido, você volta, você se fecha novamente, você não tem vontade, você não tem ânimo, você não quer ir buscar, você não quer mais orar nas madrugadas, você não quer mais levantar pelas manhãs, você não tem ânimo para voltar naquele lugar que é aquela casa de oração, é aquele templo, é aquele lugar que você vai para se encontrar um refúgio, para curar uma ferida, para deixar ela consolável, para você voltar novamente a caminhar mais uma milha, mais uma légua, mais um quilômetro. E a palavra do Senhor nos fala aqui que aquela multidão os repreendia de tal forma que tentavam impedir eles de clamar a Jesus. E mesmo assim eles continuavam gritando mais alto, porque eles queriam algo de Jesus. Assim, quando nós estamos passando na batalha, quando nós estamos passando na provação, nós fazemos o quê? Nós descemos em oração, nós abrimos campanha, nós começamos a orar naquele propósito, nós escolhemos um horário específico, num relógio de oração, nós entregamos algo para o Senhor em troca daquilo que nós estamos pedindo. Mas tem muita gente que faz isso de gratidão, de vontade, de amor, de graça, de agradecimento. Mas tem muita gente que só faz isso quando está passando na batalha, quando está passando na provação, quando está passando no aperto, quando está passando no funil. E logo em seguida tem aquelas pessoas que estão lá com ela. Mas quando melhora, quando clareia, quando a situação foge daquilo, que dá uma folga, que ele possa respirar, aqui está falando que, movido de íntima compaixão, Deus foi lá e os curou, os dois cegos. E eles fizeram o quê? Logo eles viram. Quando eles enxergaram, o que eles fizeram? O seguiram.
E hoje muita gente faz o quê? Sai do problema, viu o que Deus fez, viu que Jesus entrou com providência, aí faz o quê? Vai para as rodas dos escarnecedores. Vai fazer algo que com certeza Jesus não se agrada daquilo. Entristece o coração do Senhor. Porque ele já destampou a sua visão, ele já mostrou para você que foi ele na sua angústia, ele já mostrou para você que foi ele que estava na batalha. Você tem a convicção do testemunho. Aí, em vez de você falar do testemunho, de louvar, de agradecer, você vai fazer algo que com certeza não agrada a ele. Aí você fala assim, irmã Durão, mas eu estava feliz naquele momento. Mas alegrai com o Senhor na tristeza e na alegria, no todo momento, em toda hora. Será que você vai alegrar com o Senhor só na tristeza? Daí quando você está alegre, você vai fazer algo que entristece Ele? Sendo que todos os dias o Senhor te dá essa chance de você mostrar para Ele. Irmã Duran, mas o Senhor não é vingativo. Não, Ele não é. Nem você é quando você coloca teu filho de castigo, quando você fala e ele não te obedece, ou tua filha não te obedece. E você fala o quê? Muitas vezes eu escuto muitas vezes falar, eu vou deixar. Tem que cair, tem que sentir na pele, tem que doer para poder aprender. Eu escuto muito isso. Aí às vezes você fala, eu saí de uma prova, não aprendi nada, voltei a fazer as coisas tudo de novo. Quando pensa que não, tá lá na prova de novo. E aquilo se torna uma coisa repetitiva, por quê? Porque você não aprendeu algo com aquilo. E a maneira que o Senhor nos prova, ele fala que ele aprovou o filho dele nas atitudes. Logo quando você é aprovado, passa por uma aprovação, se você vigiar, você vai ver que logo o Senhor vai te testar. Ele vai te testar para ver o que tem dentro do teu coração. O que será que você aprendeu com aquela situação? E se ele vê que não, você volta de novo. Mas eu vejo muito disso. Muito disso. Muito de pessoas que te visitam, te procuram, falam com você só quando está no aperto. Quando sai daquela situação, eles não lembram mais. E não é isso que o Senhor está mostrando para nós aqui nessa palavra. A multidão tentavam oprimir, tentavam desanimar. Eu quero dizer para você hoje que não importa como você está sendo desafiado nas suas provas. Porque o cristão ele tem que ser provado, ele tem que ter prova todo tempo, porque a gente vê que o inimigo trabalha para isso, né? Então se ele faz uma prova e o Senhor permite que você passe por ela, é porque ele sabe que você tem capacidade de sair dela. Mas não é para sair dela sem nenhum aprendizado. Esses dois cegos, eles podiam olhar e ver e falar assim, poxa, agora eu quero curtir o mundo, eu quero sair, eu quero fazer tudo que eu não podia fazer, eu quero ver tudo que eu não podia ver. Eles podiam crescer algo dentro deles para isso. Mas a palavra do Senhor fala que logo eles viram e eles o seguiram. Veja bem o que está acontecendo. Há quantos anos você conhece Deus? Há quantos anos você vê falar de Jesus? Há quantos anos você vem passando por provação e você vê que é o Senhor que vai lá e te ajuda? E o que você tem feito para mudar? Para agradar? Será que suas práticas estão agradando ao Senhor? Os princípios do Senhor estão entrando? Você está tentando conciliar? Deixa essa reflexão para você nessa manhã. A gente não deve procurar alegrar o coração de Deus ou descer em oração, em campanhas, em situações. Você precisa ter reserva. Você precisa ter saldo espiritual. Da mesma forma que na vida física você trabalha, você deixa lá, você precisa de um saldo para gastar na sua vida física. Se acontecer um imprevisto, se acontecer algo, você tem ali. Ou você tem alguém de confiança para você pegar. Mas na vida espiritual você também precisa ter saldo. E é importante que seja com agrado a Cristo, para Ele te responder depressa. Assim como mesmo a multidão tentando impedir aqueles dois cegos. E eles clamavam.
Eles não pararam, eles não se oprimiram, eles não se deixaram desanimar, eles não sentaram de novo no mesmo lugar no caminho, começaram a se lamentar, a reclamar, a falar que ninguém ouvia, a falar que ninguém ajuda, a falar que ninguém está olhando. Não, eles não fizeram isso, eles continuaram clamando. Muitas vezes o inimigo quer te paralisar nessa forma. Mas vai lá, continua da sua forma, adorando, clamando, falando com Cristo, ganhando saldo espiritual, tentando todos os dias. Porque não é porque você tenta que você é perfeito, não. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. As falhas são para nós se corrigir todos os dias, para nós aprender. As provações são para nós aprender, são lições diárias. São provas para nos elevar de nível espiritual, de nível físico, de curas, de libertação, de tratamento na alma. Que você possa olhar com carinho no que você tem feito mais nesse tanto de tempo que você conhece a Deus, e nesse tanto de livramento, nesse tanto de testemunho que você tem encaixotado, se você for lembrar, tirar um dia para você lembrar do que Deus tem feito na tua vida. Mas também olha onde que você está indo agradecer Ele quando você sai das batalhas. Será que você está sendo injusto ou justo? Porque o Senhor fala para a gente ser uma pessoa temente a Deus, íntegro. Que o Senhor olhe os teus passos com carinho e que você possa olhar quem tem cuidado mais de você na hora que você mais precisa. Que a paz do Espírito Santo chegue no seu lar, chegue na sua mente, chegue na sua alma, cuide de você, assim como esse Jesus cuidou desses dois cegos, mesmo com a multidão tentando oprimir, tentando impedir que ele chegasse a alguma coisa. Às vezes você está clamando, pedindo para sair de uma cama, de uma depressão, de uma situação que você tem olhado e tem se culpado por tanta coisa que tem acontecido. Mas muitas vezes, pode ser que a culpa seja, mas tente curar ela. Tente falar, eu não quero fazer isso mais. Mas se não for, também não tente se culpar. Tente a adorar, tente a fazer o que está ao seu alcance, e o que não está ao seu alcance, você ora para Deus colocar pessoas que estejam àquele alcance. Quando o Senhor fala para mim assim, Duran, cuida dos meus, que eu cuido dos teus, eu logo imagino assim, que eu queria cuidar dos meus, eu queria ajudar quando tem alguém enfermo, eu queria fazer algo quando alguém está numa situação difícil no meio da minha família, mas quando eu lembro que o Senhor sempre usa pessoas para falar, cuida dos meus, missionário, que eu cuido dos seus, eu começo a entender dentro de mim que alguma vez ou outra pode ser que ele tenha misericórdia por movido de compaixão e ele use para me ajudar alguém que está ali na minha família, mas eu tenho a convicção que com certeza se eu estiver fazendo pelos filhos dele, quem ele vai usar para cuidar dos meus, vai ser outras pessoas, vai ser outros irmãos, vai ser outras irmãs, vai ser outras pessoas que ele vai colocar no caminho. Não vai ficar para mim fazer aquilo, mas isso não significa que tira o meu trabalho. Quando ele fala, cuida dos meus, quando ele fala para você na palavra do Senhor, aqui nessa palavra, cuida dos meus, que eu cuido dos teus, ele não está dizendo para você deitar e sossegar, não. Ele está falando para você, levanta-te. Desce em oração, mas levanta-te. Você tem tarefa, você tem trabalho, você tem algo para fazer. Não se acomode, não deixe de fazer uma visita, não deixe de orar, não deixe de conversar, não se isole. Porque aí você fala, minha família está oprimida, minha família está passando por isso, minha família está passando por isso, mas será que você está fazendo o que Deus tem falado para você fazer? Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Vai passar por tribulação, vai passar por situações difíceis, complicadas, vai, por quê? Porque o inimigo ele não vai deixar você sossegado. Mas se você estiver na posição que o Senhor te chamou, eu tenho certeza que o Senhor também vai ser o escudo na hora que está acontecendo a situação difícil. Ele vai estar lá. E eu sempre oro, Senhor, coloca as pessoas certas no caminho de quem está precisando, que não é para mim fazer, mas coloca lá para fazer. Porque o que está para mim fazer, coloca no meu caminho, coloca no meu processo, coloca na minha missão, coloca na minha tarefa. E me dê sabedoria, me dê discernimento de entender aquilo que só o Senhor pode fazer.
E é sobre isso. Não deixe que a multidão te atrapalhe, mas saia do cativeiro com uma visão espiritual, mas sabendo para quem você vai olhar, quem você vai seguir, quem você vai agradar, quem você está fazendo algo, para quando você precisar, olhar para você com íntima compaixão e saber: essa é minha filha, esse é meu filho, essa é minha serva, esse é meu servo. Isso não tá te livrando de passar pelo dia mal, tá? Porque o Senhor fala pra gente se preparar. Ah, irmã Duran, eu gosto de pessoas que pregam chave de carro, chave de casa, prosperidade, é isso, é aquilo. O Senhor usa, sim. Muitas vezes ele dá um refrigério para você. Ele fala, você vai passar por um refrigério. Isso significa que ele vai te dar um refrigério, mas logo em seguida se prepara porque vai vir a prova. Então, se nesse refrigério você vai lá e senta na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que não agradam ao Senhor e começa a fazer práticas de coisas que não agradam, você está tendo refrigério para você buscar, para você armazenar, para você ter o saldo, para você ter de reserva o combustível para quando chegar lá na frente que acabar essa. Gente do céu, o bálsamo do Senhor é grandioso, misericordioso. Ele te dá o tempo, ele fala pra você, tá vindo. Quantas vezes ele usa pessoas pra falar, vai chegar uma coisa boa e chega. Mas também ele usa pra falar, se prepara que tá vindo uma tempestade, se prepara que tá vindo um vento. Isso significa o quê? Que vai balançar as coisas, vai sair do lugar para colocar outras coisas no lugar. Aí a pessoa começa a orar, tem misericórdia, tem misericórdia. Tudo que você orou pedindo para Deus transformar, mudar. Quando você orou chorando, você tem que entender que se não acontecer algo, não vai ser mudado. Então precisa acontecer algo. Nesse acontecer algo é o dia mau. Quando esse refrigério acaba, você precisa ter saldo para chegar naquela parte ali, você aguentar lutar, você ter uma resiliência contra aquilo. Que nessa manhã, Senhor, fique no teu coração e que você possa olhar com carinho o que você tem feito durante o refrigério que Deus tem dado para você, sabendo que você vai passar. O refrigério é um momento, logo em seguida vai voltar uma prova maior, talvez. Não se acomode, descansando e sorrindo, achando que por estar naquele refrigério não vai acontecer. O Senhor deu o refrigério para você respirar e alcançar um saldo maior. Tenha discernimento daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. A paz do Senhor Jesus, beijo no teu coração, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos preencha durante o dia, durante a semana. Amém?